Olá, Inover! Tá pronto para mais um vídeo? Papel e caneta nas mãos e vamos dar mais um passo rumo ao seu sucesso. Bom, no vídeo de hoje eu vou falar como que você pode ter o seu espaço na internet. Na internet ela é algo grande, é algo que tem muitas empresas, é algo que tem muitas pessoas. Às vezes as pessoas estão vendendo o mesmo produto que o seu. Vamos colocar exemplo que você trabalha no marketing multinível. Que é o exemplo que a gente mais encontra dentro da Inove até, em relação à concorrência online, né? Mas Felipe, aquela pessoa ali, ela vende o mesmo produto que o meu, vende até do mesmo jeito que eu vendo, porém, por que ela tem mais êxito, tem mais resultado do que eu? Se é o mesmo produto, mesma pessoa, vai ter a mesma qualidade, qual que é a diferença disso? Ela se tornou autoridade na cabeça dos clientes dela, referente àquele assunto, então é sobre isso que nós vamos comentar no vídeo de hoje. Quando você se propõe a vender algo, ou até mesmo a se vender, né? Vamos voltar ao exemplo da entrevista de emprego que eu falei alguns vídeos atrás, em que você tem que se vender como marca ali. Isso que é mais importante dentro de uma entrevista, você tem que saber se vender. E em relação a isso, você tem que ter autoridade. Se você não tiver autoridade nem sobre você, é muito complicado de você ter autoridade sobre outras pessoas. Por isso que é aquela pergunta impressionante numa entrevista: por que eu tenho que te contratar? A pessoa fala: por que eu tenho que te contratar? Você tem que falar um porquê. E aí você tem que demonstrar a sua autoridade. Por que a pessoa deve te contratar? Quais são os seus pontos principais, né? Quais são os seus pontos fortes e quais são os seus pontos fracos até? Às vezes tem essa pergunta de quais são os seus pontos mais fortes e os mais fracos também. E se você não saber se vender e não saber ter autoridade sobre você, sobre a sua personalidade, fica muito complicado de você conseguir ter autoridade sobre algum produto específico. Por mais eu entenda que seja muito mais fácil falar do outro ou de um produto do que até de você. Na grande maioria das vezes, nós estamos tão focados, dando atenção a tudo que está à nossa volta, que nós não prestamos atenção em nós, nos nossos sentimentos e nas nossas coisas positivas, que é o mais importante. Então, como que você pode ter autoridade na internet, nesse mundo online, por mais concorrentes que você tenha? Primeiro, você tem que ter autoridade naquele assunto. E a autoridade se busca com um vínculo com aquele potencial cliente. O famoso lead, né, que nós chamamos de lead. Você tem que ter um vínculo com ele, você tem que ter uma conversa com ele, as pessoas têm que falar sobre o seu produto e ele já tem que recordar quem você é. Você tem que realmente ser autoridade para aquela pessoa, você tem que ser o melhor em relação a falar, em relação a abordar, em relação a interpretar e vender aquele produto. Alguns exemplos para você se tornar autoridade naquele assunto específico ou produto até. Primeiro, faça vídeos, bastante vídeo, falando do produto, falando como que ele funciona, demonstrando realmente resultados, né, do produto em si. Porque as pessoas, quando elas veem resultados, até mesmo com depoimentos de outras pessoas, elas realmente sentem que aquele produto tem mais credibilidade partindo de você. E assim você vai começando a ampliar o leque de espaços que você tem. Porque basicamente na cabeça daquela pessoa você tem muito mais entendimento, conhecimento daquele produto do que até mesmo o seu concorrente. Embora o resultado final seja o mesmo e vocês vendam o mesmo produto. Então, primeiramente, quer ocupar o seu espaço, tem que ter autoridade. Se você tem um tipo de negócio ali em si, um negócio específico sobre qualquer produto ali, como que você se torna autoridade? É fazendo algo inovador? É fazendo algo diferente? Não. Na grande maioria das vezes, se a gente for para algo muito diferente, a gente não consegue ocupar espaço, né? Obter o nosso espaço, por ser um produto tão diferente. Então, faça o que as pessoas realmente estão fazendo. Entra realmente no convencional a princípio e depois você vai inovando ali aquele produto que você vende. Mas é necessário que você tenha o quê? Autoridade sobre aquele produto, autoridade sobre aquele serviço. Para você ter inovação, para você conseguir realmente ter uma carteira de clientes, para você realmente ter relevância na internet, de uma maneira geral, não somente no Facebook, você tem que ter autoridade sobre aquele assunto. Um outro método legal para ter autoridade, que vai te dar uma autoridade legal, é você ter o seu blog ou o seu site, por que não? Falando daquele produto, falando daquele assunto, falando da sua empresa, falando do que você vende, qual que é a importância do que você vende, né? Ah, Felipe, eu não trabalho, eu não tenho empresa, mas estou passando pelo probleminha ou pela solução de uma entrevista de emprego. Como que eu posso ter autoridade sobre mim numa entrevista? Simples, você tem que ser aberto e falar realmente aquilo que você é. As pessoas querem inventar uma pessoa para o recrutador e isso não vai funcionar. Realmente, se você tem dificuldades, se você tem deficiências em relação a alguns aspectos, expõe isso.
Claro, não adianta você falar, digamos que você tem uma certa dificuldade em ter produtividade às 10 horas da manhã. Um exemplo é simples. Não adianta você falar, não, é impossível eu conseguir fazer alguma coisa. Não é assim. Nada é impossível, mas expõe de uma maneira leviana. Não, realmente eu tenho um pouco de dificuldade de produzir muito às 10 da manhã. Porém, eu consigo aperfeiçoar isso ao longo do tempo naquele cargo específico. Pronto. Então sim, é você realmente ter autoridade sobre aquilo que você está falando. Até porque é nítido quando a gente fala algo que a gente não é, né? Quando a gente fala algo que a gente pensa que a gente é. É nítido isso. Então é bem simples a gente conseguir espaço na internet. Até simples, só que as pessoas não entendem isso. Tem que ter autoridade sobre aquele produto e tem que ser verdadeiro com o resultado também. Quando você demonstra um resultado, tem que ser realmente aquele resultado que o produto vai ter, porque senão gera frustração. E aí, frustração encaminha para outras pessoas não te indicarem e fazerem o pior ainda, de falarem mal da sua marca, do seu produto por conta de você para muito mais pessoas. Quando alguém gosta do seu produto ou gosta do seu serviço específico, ela vai te indicar para mais 2 pessoas. Quando alguém não gosta, ela vai falar mal do seu produto específico ou de você para mais 50. Então, a chance de dar algo muito errado é muito maior. Quando você for realmente expor a sua marca, o seu produto ou o seu serviço específico, ou até mesmo você se expõe de uma maneira mais correta, mais certa, mais séria ali, não ofereça muito mais do que você consegue transmitir realmente quando você for numa entrevista, por exemplo, não fale muito mais do que você não consegue. Um exemplo de entrevista em inglês, né? Você tem que colocar ali, por exemplo, se é intermediário, se é avançado. Não fale que é avançado, por exemplo, se você não fala nada inglês, nem fala intermediário nessa questão em si, porque você vai realmente se prejudicar. Pode ser a longo prazo, mas realmente um dia você precisará daquele requisito que você falou que tem, mas não tem. Então é simples, seja verdadeiro com aquilo que você está falando e crie uma autoridade que você tem espaço, seja no mundo físico ou até mesmo no mundo online. Muito obrigado por ter me assistido. Se você gostou, já dá aquele like que é muito importante. Compartilha com quem precisa ter essa informação, com seus amigos do Facebook. Compartilhamento é muito importante também. E claro, não é inscrito no nosso canal ainda? Clique em se inscrever e não esqueça de ativar o sininho. É bem do lado de se inscrever aqui. Por quê? Você vai receber assim, com o sininho ativado, notificações até mesmo no seu celular. Muito obrigado pela sua presença e lembre-se, o seu futuro depende muito do que você está pensando agora, neste momento.